Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo, nessa nossa playlist Caminho, Verdade e Vida, onde unidos, mentes e corações, podemos rogar a Deus a proteção para o dia de hoje, a serenidade, a paz de Jesus, a compreensão das lições que nos são apresentadas, o entendimento da vontade do Pai em nossas vidas. Que tenhamos a boa vontade para observar e para tentar aplicar a cada dia um pouco daquilo que aprendemos com o nosso Mestre Jesus. Dessa maneira, então, iremos hoje ler a lição, a mensagem 43, que tem como título Consultas. E Emmanuel inicia com o versículo de João, no capítulo 8, o versículo 5, em que comenta assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Foi uma pergunta feita a Jesus, né? Sempre buscavam colocar Jesus numa cilada, uma pergunta capciosa. Então vejamos. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. É quando a gente encontra o sabor divino no Evangelho e realmente percebe que todas as questões da nossa vida prática, da nossa vida de relação, de uma certa maneira, foi respondida por Jesus. Como ele age, né? Então, naquele momento, o que buscaram, né? Testar. Porque a lei mosaica, mandava, era um costume, apedrejar lá a mulher infiel. O homem também era proibido de ser infiel. A lei também dizia isso, que ele era também, deveria passar pela mesma situação. Mas o costume não era assim que ocorria. Somente a mulher era apedrejada. Bem, um costume. Quantas questões nós, na nossa vida, replicamos por costume? É costume falar assim? É costume brincar assim? É costume fazer assim? É um costume. Um costume, muitas vezes, que é secular. E em que, um dado momento, né, isso tem que ser modificado.
Porque quando buscamos, né, as questões dos próprios costumes, se estamos certos ou errados no âmbito legal, vamos buscar um profissional na área do direito, vamos colocar a situação dentro dos tribunais, né? Os tribunais da vida, que não, as sanções da própria sociedade, ou vamos pagar lá alguém para nos ouvir e fazer o papel da nossa consciência, se está certo ou está errado. Mas ele aqui, Emmanuel, nos lembra, se nós soubermos, né, procurar a oração, o equilíbrio, a quietude, encontraremos a resposta. Às vezes a gente sai em busca de alguma coisa, de outra, de uma resposta, de alguém que confirme aquilo que a gente está pensando. Mas a gente não tem, muitas vezes, o hábito de se aquietar. Né? Na oração telefônica a gente liga, a gente fala, mas tem que esperar a resposta, muitas vezes. Se aquietar, saber esperar aquela resposta chegar. Sentir aquele momento de equilíbrio, de quietude, para termos condições de ouvirmos as faixas mais altas. Porque não, senão a gente fica aquele disco arranhado o tempo todo, repetindo as mesmas questões, mas na realidade não está querendo ouvir. Então, nós somos aquelas almas que estamos cansadas de sofrer. Nós somos aquelas almas que repetimos por costumes, erros, enganos, preconceitos. E a misericórdia de Deus nos ofertou a reencarnação como possibilidade do esquecimento, para que hoje pudéssemos imprimir na nossa mente, no nosso coração, novas maneiras de fazer, de ser, de pensar, de agir. Se nós tivéssemos aquilo muito claro, ia ser mais difícil. Então, quando a nossa memória ela é abafada momentaneamente e nos é oferecido na reencarnação uma página para nós reescrevermos a nossa história. Nós não estamos acabados, ainda terminados como uma obra perfeita. Nós estamos aqui em construção. A gente pudesse andar com aquela plaquetinha, né? Desculpe o transtorno, eu estou em construção. Nós somos coautores com o Pai. Nós não somos obra terminada. Então, a oportunidade da gente parar e falar assim, puxa, por que eu falo dessa maneira, eu rio dessa, eu brinco dessa maneira, eu me comporto dessa maneira? Ah, é costume. Que costume? Então, o que Jesus me falaria disso? Então, em cada situação, Jesus nos demonstrou como deveríamos fazer, em todos os lances da vida. Então, é um momento, né, que encontrarmos no Evangelho uma bússola a nos guiar. Será que a gente já percebeu, quando a gente está em dúvida, a gente vai lá no Evangelho, como é que Jesus vivenciou uma situação próxima a essa? Como é que ele nos ensinou a proceder? Ele não veio destruir a lei de Moisés, que eles queriam pegar Jesus dizendo para não agir dentro da lei, que era apedrejar a mulher. Ele estaria, né, faltando com a lei. Isso era tido como uma pena capital. Então Jesus não falou nada. Jesus, o tempo todo ele fala, não vim destruir a lei, mas vai dar cumprimento. Não veio destruir a lei. Qual é a lei? É a lei de Deus. E qual foi a lei de Deus que Moisés recebeu? O Decálogo. As 10, né, questões morais. E o restante? O restante é legislação do povo judaico. Então Jesus não veio destruir a lei, não veio destruir o Decálogo. Ele veio dar cumprimento, ele veio cumprir aquela lei, os 10 mandamentos. Mas naquele momento era uma cilada. E o que ele responde? É o único momento que ele escreve ali na areia, né? E ele fala, o que ele nos diz, né? Que aquele dentre vós que está sem pecado, atira a primeira pedra.
Então é um momento que ele convida a todos ali, com uma resposta que na realidade se torna uma pergunta. Há um processo ali, né, de, de maêutica, nem Sócrates, né, um processo socrático, de pegar uma resposta e transformar, né, na realidade, uma outra pergunta. Nasce uma outra questão. E a questão foi clara a todos aqueles. Uma questão de introspecção. Olha para dentro de vocês. Quem se sente em condições de julgar o outro? Pode atirar a pedra. Pode cumprir aí a lei mosaica de atirar pedra, mas só quem estiver sem pecado. Ele, no final, ele pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Olhou para um lado, olhou para o outro, foi todo mundo embora. Foram os mais novos e os mais velhos, foram embora. O que ele disse à mulher? Eu também, né? Não vou te julgar. Vai e não peques mais. Então ele não condena a mulher, mas ele não compactua com o erro. Olha a diferença. Ele continua amando a mulher, só fala para ela, vai e não peques mais. Vai e não torne a errar. Porque aquilo era errado. Então nós vamos ver Jesus sempre nos fazendo esse convite para olharmos para nós. Como nós iremos? Se Jesus não julgou a mulher, quem sou eu para julgar alguém? Ele viu na mulher a possibilidade ali da redenção. Por isso, muitas vezes, né, nós temos que buscar nos aquietar para lembrar que a lei de Deus é lei de amor, justiça e misericórdia. E envolvido nesse sentimento, possamos olhar aquele que hoje se equivoca, ou que ontem se equivocou, como um irmão, como um filho de Deus, assim como eu sou, que traz suas dificuldades, mas que está aprendendo. Cada um, Deus sabe separar a lição que cada um necessita. E não me cabe essa decisão, só ao Pai, que nos ama, né, de uma forma que eu não tenho como nem imaginar. Então, é nesse sentido que buscamos as lições de Jesus, pacificar a nossa alma, aquietar o nosso coração, para que não sejamos aquelas almas justiceiras e que queira que o outro morra ou acabe ou que seja apedrejado. Porque nós também somos aqueles que vamos sempre para Berlim. Porque se for buscar quem nós realmente somos, nós somos também almas residentes em erros gravíssimos. Portanto, lembremos sempre da lição de Jesus. Não julguemos. Que Deus assim nos ampare, nos permita sempre vivenciar as vibrações de paz, da nossa consciência tranquila, da nossa consciência sempre buscando vibrar positivamente para todos. Porque aquele que cai, ele assim como nós, também vai se levantar. Todos vamos. Muita paz ao coração de vocês. Um grande abraço.